Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Objetivo, esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre o segundo PND, levado a cabo ali a partir de 1974, pós esgotamento do ciclo do milagre econômico, já sobre o comando do Geisel, transição ali do Médici para o Geisel, e a transição também levada a cabo no Ministério da Fazenda, transição do Delfim para o Simons. Referências, trabalho clássico, né, do Antônio Barros de Castro, desculpa, né, Antônio Carlos sou eu, Economia Brasileira em Marcha Forçada, né, trabalho do Lessa, visão crítica do segundo PND, entrevista dele, palestra dele em 1977, tá na revista Tibiriçá, e também o trabalho de 1998, a tese, né, a estratégia de desenvolvimento, sobre a estratégia de desenvolvimento no período de 74 e 76, né. Vamos trazer o debate sobre as duas interpretações, né. A ideia é o seguinte, olha, o segundo PND, um ajustamento desenvolvimentista, né, é forjado, segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre o que se trata, né, do que se trata, mas é forjado num momento com dois grandes condicionantes muito fortes, né? Você tem ali logo, em 1974, né, um esgotamento do ciclo econômico do milagre, a gente já discutiu as características estruturais para o esgotamento do ciclo do milagre, com impactos, desequilíbrios internos importantes no que diz respeito à inflação, à desaceleração do crescimento, desequilíbrios setoriais, a questão lá no trabalho do Beruso e do João Manuel a respeito da incompatibilidade de crescimento da taxa de acumulação e os desequilíbrios setoriais, principalmente no D1, e também num contexto de grande estrangulamento externo em 74. Você tem uma desorganização muito grande, fruto da desorganização do sistema de Bretton Woods, né? Uma desorganização do sistema financeiro internacional, como vocês sabem, né? E também potencializado pelos impactos do primeiro choque do petróleo, a quadruplicação dos preços do petróleo ali em 73, né? Isso vai levar a um crescimento exponencial das importações, principalmente derivadas do aumento do preço do petróleo e do aumento do preço de diversas matérias-primas. A economia brasileira já num período de grande aquecimento ali no milagre, vai vai bater nessas limitações de estrangulamento externo que vão ficando cada vez mais evidentes, como a gente vai discutir em algumas aulas depois, a respeito levando em consideração os impactos derivados da estratégia deliberada de integração da economia brasileira aos fluxos financeiros internacionais. Então, esse é o grande cenário no qual se insere o segundo PND. Tem um esgotamento do ciclo do milagre doméstico e um cenário externo muito ruim. Nesse cenário, quais são as possibilidades de ajuste, né? Tem um debate interessante aqui sobre quais seriam os caminhos possíveis para o ajuste da economia brasileira. Uma interpretação mais convencional, que obviamente não vai ser a interpretação do segundo PND, como a economia brasileira deveria reagir a esses dois grandes movimentos: estrangulamento na dimensão externa e de grandes desequilíbrios estruturais na dimensão doméstica. Ora, na perspectiva convencional, o ajuste deveria passar por uma política monetária e fiscal contracionistas, ou seja, a economia estava passando por um período de desequilíbrios, aceleração da inflação, instabilidades, inclusive políticas internas, potencializado por um cenário externo muito ruim. Então, a lógica é pé no freio, política fiscal e monetária contracionista, para, via abordagem da absorção, viabilizar um aumento dos superávites comerciais, uma geração de grandes superávites comerciais. A ideia é, olha, a partir da perspectiva convencional, há, por parte do segundo PND, um grande erro de diagnóstico. Leitura convencional falando liberal lá, no bojo da discussão do campus, tal, etc. Né? Olha, há um grande erro a partir da interpretação do segundo PND, porque é um erro de diagnóstico. Essa crise internacional é uma crise gigantesca. Com os desequilíbrios ainda acentuados na economia brasileira,
O único caminho adequado para superar essas limitações é um forte ajuste convencional. Levar uma política fiscal monetária contracionista para, a partir daí, aumentar os superávites comerciais. Por que que essa política monetária contracionista aumentaria os superávites comerciais? Porque eu tenho uma elasticidade de renda da demanda das importações muito elevada, dado o perfil das nossas importações, né? Ou seja, se eu acelero o crescimento, a elasticidade de renda na demanda alta faz com que a demanda por importações cresça mais que proporcionalmente. Se eu desacelero o crescimento, ocorre o inverso. Então, desacelerar o crescimento, lembrar que a economia vinha de um período ali de 7 anos, né, algo em torno de 7 anos, com crescimento na base de 10%, né, que é algo em torno de 10%, até não, um pouco menos de 7 anos, né, vamos pensar, um pouquinho menos que isso. Então, eu teria um ajustamento já reduzindo o ritmo de crescimento. Além disso, uma atrofia no mercado doméstico levaria a uma busca por aumento das exportações, ou seja, o mercado doméstico desacelera, os próprios agentes racionalmente vão buscar as exportações. Então a lógica é seguro gastos públicos, faça uma política monetária contracionista, lembrar que o crescimento do milagre muito basicamente é vinculado a, a, ao aumento do participação do crédito na economia. Isso vai levar ao aumento dos superávites comerciais. Por quê? Porque eu vou reduzir as importações e também porque eu vou incentivar as exportações. Tudo isso ocorreria em paralelo, ou deveria ocorrer em paralelo, a um realinhamento dos preços relativos. Ou seja, num cenário de estrangulamento externo, a ideia é vamos reorganizar os preços relativos também para potencializar esse ajuste. Como? Desvalorizando a moeda e incentivando a exportação. Esse é o diagnóstico convencional. O diagnóstico convencional. A leitura convencional vai falar, olha, houve um erro de diagnóstico por parte dos formuladores do segundo PND. Vai debater por quê. Uma certa megalomania no plano. Né? Daqui a pouco a gente debate. Né? Certo. A interpretação do segundo PND, da correlação de forças políticas por trás do PND, é o seguinte, olha, não, a gente não vai fazer um ajuste convencional. A ideia é manter o crescimento com o financiamento externo. Manter a mesma lógica de financiamento externo e manter o crescimento observado no período anterior do milagre. Por quê? Então, o diagnóstico é o seguinte, por enquanto não está muito claro para vocês, ainda vai ficar mais claro daqui a pouco quando a gente, nos próximos vídeos, quando a gente entender a magnitude, o tamanho do segundo PND. O último esforço desenvolvimentista da economia brasileira de se avançar no catching up em direção ao padrão tecnoprodutivo então consolidado. Basicamente, numa metáfora, os últimos degraus da escada produtiva e tecnológica, com muitas limitações, como a gente vai discutir depois. Mas a ideia é essa, certo? Fecha parênteses. Voltando aqui. A ideia, segundo o PND, olha, vamos então manter o crescimento e com o financiamento. Por quê? Porque essa crise internacional que está acontecendo ali em 1973 é uma crise que é temporal e não repetitiva. Ela é muito específica daquele contexto da economia global naquele momento. Então a ideia não é entender, a gente sabe que essa crise não foi temporal, não repetitiva, né? Mas a leitura então da correlação de forças por trás do regime olha, essa crise é temporal, não repetitiva. Então não faz sentido a gente reverter a estratégia de crescimento brasileira a partir de uma lógica conservadora. Ao contrário, faz sentido a gente acelerar o crescimento para contornar algumas limitações conjunturais da crise e, além disso, acelerar esse processo de transformação estrutural via segundo PND para viabilizar novos estágios superiores do desenvolvimento da economia brasileira. Então, como fazer isso? Eu tenho um estrangulamento externo nesse primeiro momento, ok, mas eu vou usar o financiamento externo para conjunturalmente, ou seja, aprofundar a minha integração no mercado financeiro internacional, para conjunturalmente contornar esse problema temporário do balanço de pagamentos. Conjuntural. Além disso, eu vou ter um conjunto de medidas estruturais que vão resolver meus problemas posteriormente.
O que são essas medidas? A gente vai discutir daqui a pouco. Mas onde elas estão fundamentadas? Na seguinte lógica. Olha, a interpretação convencional vai falar o seguinte: adiar o ajustamento seria necessário um ajustamento convencional, excessivo, desacelerar a economia brasileira nesse período. Se isso não fosse feito, se o ajustamento fosse adiado, como a gente está discutindo aqui, segundo a interpretação convencional, o que aconteceria? Olha, no futuro haveria uma exacerbação da crise. Ou, na verdade, continuar crescendo com desequilíbrios internos importantes, continuar crescendo, aprofundando meu endividamento externo num cenário de piora substancial no cenário externo. Isso vai dar muitos problemas depois. Por quê? Porque eu teria uma dinâmica de crescimento da dívida externa que se tornaria depois insustentável. Verdade que nos anos 80 ali, a gente tem a crise da dívida, a gente entende na perspectiva heterodoxa isso como resultado não da busca por poupanças externas, mas sim pela lógica financeira de acoplar-se aos ciclos internacionais de liquidez, conforme a gente vai discutir, eu já falei para vocês, em outras aulas um pouquinho para frente. Mas aqui na interpretação convencional olha, eu vou continuar crescendo, isso vai levar a uma exacerbação da crise e um aumento do endividamento que depois vai se tornar insustentável. A interpretação não convencional, aqui na leitura do professor Antônio Barros de Castro, ele fala o seguinte: olha, na verdade, a economia brasileira é exatamente ao contrário desse. Exatamente ao contrário. Olha, avançar no segundo PND, segundo plano nacional de desenvolvimento, não é adiar o ajustamento. Não é adiar o ajustamento. É o contrário disso. Por quê? Porque o segundo PND, ele buscava uma solução duradoura para os problemas da economia brasileira. Tanto na dimensão interna quanto na dimensão externa. Opa! Isso vai começar a ficar mais claro mais pra frente. A ideia é como o segundo PND buscava uma transformação estrutural gigantesca da economia brasileira, corrigir aqueles limites colocados lá, deixados claros, desnudados no final do ciclo do milagre, limites que diz respeito à fraqueza do D1, a incompatibilidade do D1 com relação à dinâmica do comportamento da economia e a falta de completude da estrutura produtiva brasileira. Então, na verdade, o segundo PND, como ele queria atuar nessas fragilidades, reorganizar a estratégia de desenvolvimento com mais ênfase no D1, depois a gente discute isso. Então, o segundo PND buscava um conjunto de transformações estruturais duradouras para os problemas da economia brasileira. Então, na verdade, se fosse utilizado um ajustamento, olha que interessante, convencional, esse ajustamento convencional seria assim efêmero, seria assim de curto prazo. Por quê? Eu poderia fazer uma política fiscal, uma política monetária contracionista, ok? Só que essa política fiscal e monetária contracionista, ela não seria um ajustamento. Ela seria um ajustamento de curto prazo. Eu ajusto a economia brasileira ali, reduzo a demanda, ok? Todos os problemas que isso vai implicar. Mas logo que a economia retomasse o crescimento em algum momento, o estrangulamento externo se recolocaria. Então, ao contrário do que diz a visão convencional, o ajustamento convencional não era um ajustamento, era algo efêmero. Seria protelar o problema. O verdadeiro ajustamento seria passar por um conjunto de transformações estruturais. Então, nas palavras do Castro, é o seguinte, olha, a política de 1974, ou seja, segundo o PND, não consistia em postergar problemas, como a leitura convencional diria. Olha, eu tenho problemas aqui de ajustamento externo, então eu vou postergá-los, vou crescer com mais endividamento. Não é isso. A política de 1974 não consistia em postergar problemas. As soluções é que ficam postergadas, adiadas, dado o prazo tecnicamente requerido
para a maturação dos grandes investimentos. Vou retomar. A política de 74 não consistia em postergar os problemas, como os convencionais diriam. São as soluções, olha, até poético, as soluções é que ficam adiadas. Mas por que as soluções ficam adiadas? Porque eu estou atuando estruturalmente para resolver esse problema. Tudo bem, aqui no curto prazo eu posso até ter alguns problemas de piora no estrangulamento externo, mas eu estou atuando estruturalmente. Agora, por que elas ficam adiadas? Porque levam um tempo para os projetos de investimento do segundo PND serem maturados. A hora que eles forem maturados, aí sim eu vou ter uma solução definitiva dos problemas estruturais da economia brasileira nessa dimensão produtiva. Solução vinculada a completar o processo de industrialização, avançar no setor produtor de meios de produção, bens de capital, insumos básicos, cobrir praticamente todas as lacunas na estrutura produtiva brasileira. Isso sim é que permitiria a economia brasileira se posicionar num outro patamar estruturalmente. Então, logo, o segundo PND não tem um erro de diagnóstico. Não tem um erro de diagnóstico. Na verdade, na interpretação aqui do Antônio Barros de Castro, ele entende o problema na sua dimensão estrutural. Claro que isso levaria um certo tempo, um lag temporal. Ok, mas os problemas vão ser solucionados estruturalmente. Além disso, essa estratégia é bastante racional. Por quê? Porque ela evitaria uma crise conjuntural ao mesmo tempo. Então, eu vou reorganizar a estrutura produtiva, mas eu evito uma crise conjuntural também. Por quê? Porque eu tenho uma desaceleração doméstica e uma crise internacional forte. Então, se eu faço uma medida convencional, eu vou ter elementos conjunturais que vão empurrar para uma crise de desaceleração. E a lógica é, ao avançar nos investimentos, eu contorno ciclicamente essa crise. Que crise é essa? Eu tenho vários investimentos ali no que eles chamavam de safra do milagre em questionamento. Por quê? Porque o setor produtor de bens de capital é o último a reagir, como a gente sabe, setor privado, bens de capital. Então, como eu tenho um ciclo de crescimento 68, 73 grande ali no milagre, né? Nesses 5 anos, eu vou depois empurrando só no final ali o investimento em bens de capital, como a gente já discutiu. Só que isso vai se acelerando, vai se avolumando e eu tenho, em 1974, muitos investimentos feitos ali como execução das expectativas favoráveis ainda do milagre. Está sendo gestado. Demora um pouco para reagir. Se eu paro a economia brasileira, se eu faço ajustamento conjuntural, o que acontece com esse investimento? Tem uma reversão cíclica gigantesca de diversos problemas nessa dimensão dos investimentos no D1, que traria problemas estruturais para a economia brasileira também. Então, até conjunturalmente, é interessante avançar no D2, dar uma sobrevida, avançar no segundo plano D, desculpa, dar uma sobrevida nesse movimento para criar demanda para esses investimentos. Então, até conjunturalmente, é uma estratégia adequada. A interpretação do Lessa, como a gente vai discutir, Carlos Lessa, professor da UFRJ, né, falecido esse ano de 2020, ao debater essa interpretação do Baixo Castro, ele disse assim, olha, na verdade, eu tenho menos elementos estruturais, aqui estratégicos, por trás desse segundo PND, e mais uma importância de um ciclo político, de uma sobrevida ali do regime militar, num cenário já de certo esgotamento, de tendência de abertura colocada ali para o gás, de grande questionamento, e tem muito por trás dessa discussão uma perspectiva megalomania dos militares, né? Aquela discussão que a gente já fez de Brasil potência, de agora vai o Brasil, ninguém segura essa nação, toda aquela propaganda política do regime, da ditadura civil militar. Então o Lessa vai, depois ele vai complexificar essa análise, é claro, a gente vai trazer aqui, mas primeiramente ele fala, olha, essa visão estratégica que o Castro está colocando, na verdade, não é bem assim. Eu tenho muito mais um ciclo político com essa lógica de megalomania, né, dupla, né? Ok. Para a gente finalizar, então, esse primeiro vídeo, ainda aqui sobre as possibilidades do ajuste, né? Olha,
num cenário de grande crise, crise do petróleo, deterioração grande dos termos de troca, já piora no estrangulamento externo, né? Reversão cíclica da economia brasileira. Caso não houvesse o segundo PND, o cenário poderia ser muito perverso domesticamente. Então, essas decisões de investimento do segundo PND teriam um impacto importante também no sentido de se fomentar expectativas em diversos setores para fomentar expectativas no sentido de que haveria sim uma continuidade do crescimento da demanda. Nesse sentido, essas decisões do segundo PND manteriam a economia aquecida, minimizando os efeitos da reversão cíclica e garantiriam a demanda para os investimentos feitos ali na safra do milagre, né? Olha, o investimento da iniciativa privada vai desacelerar só em 76. Aqui a discussão do Lessa vai ser importante para a gente ver esse ponto, hein? Mas eu garanto o crescimento, a demanda para esses investimentos feitos ali no final do milagre. Então, aqui a gente finaliza o primeiro vídeo da série discutindo as possibilidades de ajustamento. No próximo, a gente entra na discussão das características aqui do segundo PND em si, de suas próprias características.